Punições para o abuso de autoridade foram incluídas por deputados no projeto que trata de medidas para combater a corrupção. O texto, votado pela Câmara na madrugada desta quarta-feira, chegou rápido ao Senado, mas os senadores rejeitaram um pedido de urgência para a matéria. Confira na matéria da TV Senado. O projeto chegou ao Congresso em março, com apoio popular. 2 milhões de assinaturas a favor de 10 medidas contra a corrupção. Entre os dispositivos, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e a recuperação do dinheiro desviado, a reforma do sistema de prescrição penal e a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais. Na Câmara, por onde começou a tramitar, 9 meses de debates e de polêmicas. Foi em novembro que entrou na pauta de votações. Na comissão especial do tema, circulou a informação de que deputados queriam anistiar quem tivesse feito campanhas eleitorais com Caixa 2. A opinião pública reagiu. O presidente da República, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, convocou a imprensa para garantir que não haveria esse perdão. Não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. Menos de 2 dias depois, durante a madrugada, ocorreu a votação na Câmara. A criminalização do Caixa 2 permaneceu, bem como a punição para quem vender o voto, o aumento de penas para os crimes de corrupção, regras para transparência para os tribunais e o limite do uso de recursos para atrasar processos. Mas foram retirados do texto dispositivos como a celebração de acordos de leniência com o Ministério Público, espécie de delação premiada, a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, a reforma na prescrição de penas e a recuperação do lucro do crime, bem como a responsabilização dos partidos em casos de crimes graves. Os deputados aprovaram ainda uma emenda com regras para punir juízes, promotores e procuradores em caso de abuso de autoridade. Pela proposta, configuram abuso, no caso dos juízes, condutas como atuar com motivação político-partidária e expressar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento. Para os membros do Ministério Público, é considerado crime promover a instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Opinar em meios de comunicação sobre processo pendente também será considerado abuso. As penas podem chegar a 2 anos de reclusão e multa. É uma tentativa de alguns implicados, principalmente na Operação Lava Jato, em evitar que a Operação Lava Jato avance. Precisamos avançar na legislação anticorrupção que nós temos no Brasil, mas temos que avançar também em tudo aquilo que diga respeito à coibição dos abusos de autoridade, das irregularidades e dos crimes de responsabilidade que podem acontecer. O texto já está com os senadores e, em menos de 24 horas depois da aprovação na Câmara, já foi assunto no plenário do Senado. Um requerimento de urgência para a matéria ir direto à votação em sessão plenária foi apresentado e colocado em votação pelo presidente Renan Calheiros. Não é uma proposição de uma página, são aqui um conjunto de páginas, várias páginas, 38 páginas. Eu penso que os parlamentares têm que ter um bom tempo para poder analisar isso com profundidade, poder discutir isso. Uma matéria, qual é a relevância e a importância que tem essa? Saiu às 4h20 da manhã da votação na Câmara dos Deputados. Nem chegou aqui no Senado. Já está para ser votada, sem que tenhamos conhecimento da matéria. Não estudamos, não apresentamos emendas. Em votação o requerimento. Estou requerendo votação nominal. Votação nominal, o senhor está cometendo um abuso de autoridade. Mas a maioria dos senadores não concordou com a urgência. Nós vamos proclamar o resultado. Sim, 14. Sim, 14, não 44, uma abstenção. Está, portanto, rejeitado o requerimento de urgência. Foi muito bom o plenário decidir que essa matéria não requer um tratamento de urgência, porque ela vai tramitar demoradamente na Comissão de Constituição e Justiça.